Olá turma, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai conversar sobre inflação, né? Apresentar seus conceitos e principais teorias, né? Então, lembrando que nas últimas duas aulas discutimos as teorias monetárias do Keynes e do Friedman, tanto seu entendimento conceitual do que é moeda, sua natureza, se ela é neutra, se não é, e sobre políticas monetárias decorrentes desse entendimento. Hoje a gente vai tentar apresentar outras abordagens além da do Keynes e do Friedman sobre especificamente a questão da inflação. Então, antes de mais nada, é bom relembrar aquele conceito tradicional que a gente vê desde a introdução à economia, de que o entendimento de que a inflação ela nada mais é do que a elevação do nível geral de preço, ou seja, a inflação ela vai além do aumento de preço de uma determinada mercadoria ou de um determinado setor, mas sim, quando se refere a nível geral, se refere ao sistema como um todo, tá? De maneira macroeconômica. Outro ponto é sua natureza, na qual a gente pode entender a inflação como se fosse o processo de inchação de um balão, né? Onde a inflação ela expande expandiria esse balão, sendo o balão, no caso, a moeda. Então a inflação ela tem o efeito de aumentar o tamanho da moeda, a quantidade da moeda na economia. No entanto, ao mesmo tempo que ela aumenta a quantidade, ela também diminui o valor dessa moeda, faz com que o valor real da moeda diminua ao longo do tempo. De tal forma que a inflação ela é entendida como um fenômeno essencialmente monetário, e isso é defendido principalmente pela corrente monetarista. O outro ponto que é colocado nesse conceito mais tradicional é tentar entender qual que é a magnitude da taxa de elevação dos preços, até que ponto uma elevação de um preço se torna de fato inflação. Tá? No fato, o grande ponto que se coloca é que a inflação não tem, digamos, um parâmetro definido no valor em si, mas ela está muito ligada a uma continuidade do processo, ou seja, não é só ela tem que ser de maneira geral na economia e ela tem que ter uma certa continuidade. Da mesma forma, existe uma convenção de que para se entender se a inflação deixou de ser inflação e passou a ser uma hiperinflação quando ela atinge um nível de 50% ao mês. Tá? Ou seja, o que se entende como inflação depende muito e mais do que isso, se há inflação e se essa inflação é um problema em si para a economia, depende muito da conjuntura econômica, depende da estrutura, depende do desenvolvimento da demanda agregada do país. Então, às vezes, numa determinada economia, um nível de inflação de 2% é tranquilo, é ótimo, enquanto para outra esse valor é um problema. Então, tem que tomar esse cuidado aqui dentro de tomar uma taxa de inflação como parâmetro para avaliar as experiências históricas diferentes. Outro ponto dentro desse conceito de inflação mais tradicional é a dimensão do fator tempo, né? No sentido de, como eu coloquei, que a inflação ela é uma expansão de preços que pode ser persistente, né? Ela tem uma continuidade, ela persiste, ela pode ser continuada ou pode ser prolongada, no sentido de que ela vai ter um tempo de duração maior ou menor ao longo do tempo. O seu caráter dinâmico tem um caráter dinâmico desse processo, então a inflação ela não é um determinado valor estático e que vai se repetindo ao longo do tempo, então não é ocorrer basicamente assim, sempre a mesma taxa de inflação, ela varia ao longo do tempo, então não é uma situação estática de preços altos,
mas um processo dinâmico de preços constantes. Então os preços eles acabam flutuando ao longo do tempo e essa flutuação ela varia, né? Vai ter períodos que a inflação pode ser mais ou menos alta em determinado cenário dada a conjuntura econômica. A abrangência do fenômeno da inflação é que se trata de um fenômeno macroeconômico, né? Por isso está ligado ao nível geral, né? E conceitualmente é essa alta generalizada dos preços. Outro ponto que é colocado é que dentro da inflação, além da expansão da base monetária através da emissão de moeda pelo Banco Central, pela autoridade monetária, há outros fatores que acabam impactando no nível de inflação. São os fatores exógenos. E dentro desses fatores a gente tem também mecanismos repressores, ou seja, mecanismos de controle da inflação. Então, primeiro, dentro desses fatores exógenos, olhando fatores de natureza não monetária, ou seja, não ligados à expansão via emissão de moeda, a gente tem o mercado negro, né? Então, o mercado negro, o mercado ilegal, né? Ele acaba tendo um impacto na elevação dos preços. Muitas vezes ele concorre com o mercado oficial, oferecendo produtos que às vezes não estão disponíveis de maneira legal, por causa de uma certa carência, um certo problema às vezes de oferta ou de regulamento, e isso faz com que os preços nesse mercado sejam mais elevados que no mercado oficial, digamos. E dessa mesma maneira, dentro desse mercado negro, isso acaba sendo repassado também para o resto da economia de forma indireta. Então isso acaba impactando no nível de inflação. Outro ponto é se a inflação ela é aberta ou ela é uma inflação reprimida. Então a inflação aberta é uma inflação que não tem controle do governo, de políticas públicas para controlá-la, não há controle de preços, não há tabelamento, não há nada disso. E a inflação reprimida, ela é aquela em que ela é contida pelo governo através dessas políticas, através às vezes de tabelamento, de controle de preço, e que quando essa repressão ela acaba, tende a fazer com que a inflação estoure. Então tem esse outro elemento. Outro ponto, a gente pode pensar aqui que outra questão da inflação reprimida é a própria divulgação dos dados em relação a ela. Então, às vezes, a inflação é muito mais alta do que é de fato divulgado pelo governo. É o caso, por exemplo, bastante comum na Argentina, em que daí as pessoas acabam recorrendo, por esse motivo, ao mercado negro de câmbio. E quando se faz um ajustamento a partir de dados coletados não pelo governo, mas por entidades privadas, isso acaba sendo repassado para a expectativa dos agentes e tem um efeito de ampliação da inflação. Enquanto que na inflação aberta isso não aconteceria porque ela seria tal qual ela é colocada. E por fim, existe outro fator que é uma política econômica específica, que é o congelamento de preços, que é uma forma de tu controlar o nível de inflação, tá? Impedindo que ela ocorra, geralmente isso é acompanhado de um processo de indexação monetária e é uma política muito ligada à heterodoxia econômica, mas que também a gente vê governos liberais, como foi o caso do Macri, também adotando esse tipo de medida como forma de combater a inflação. O problema do congelamento, como vocês que estudaram a economia brasileira bem sabem, é que quando o congelamento acaba, geralmente a inflação vem mais forte, né? Então os agentes econômicos tendem a calcular novamente os preços a um patamar mais elevado para compensar esse período de congelamento. E isso faz com que a inflação se acelere ao longo do tempo. O Lopes e o Rossetti, eles apresentam um conceito um pouco diferente do que é apresentado, por exemplo, nos livros de introdução à economia, no Mankell, né, que é o mais conhecido, que é a ideia de que
a inflação é um fenômeno macroeconômico, dinâmico e de natureza monetária, caracterizado por uma elevação apreciável e persistente do nível geral de preço. Então, vai além do nível geral de preço. Ela é um fenômeno macro, ela é dinâmica no sentido de que ela tem essa flutuação, ela varia ao longo do tempo, e é de natureza essencialmente monetária. Então, e também é uma ideia de ser uma elevação apreciável no sentido de que a compreensão de que a inflação ela tem que atingir um determinado patamar dentro de uma sociedade, de uma economia específica, em que as pessoas entendam como problemático, como acima do esperado. Então isso vai variar de país para país. Quando essa inflação ela não tem mecanismos repressores, ela é aberta, e quando ela tem, ela é entendida como reprimida. Em relação à sua intensidade, a inflação ela pode ser um sopro inflacionário, quando é uma leve inflação que ocorre às vezes por um fator exógeno, mas que não é tão alto assim essa variação. Um entendimento de uma inflação rastejante, que é uma inflação mais baixa, mas que ela perdura ao longo do tempo. Ela até pode ir desacelerando, mas ela se perpetua, é difícil de romper. Há uma inflação acelerada, que também chamada de inflação galopante ou desenfreada, que é aquela taxa de inflação que vem crescendo de maneira constante ao longo do tempo, sempre em patamares mais altos. E tem a hiperinflação, que é o caso de inflação acelerada num patamar absurdo de mais 50% ao mês e que resulta na completa descredibilidade da moeda, e ela perde muitas vezes sua função tanto de unidade de conta, mas também de meio de troca. Tá? E daí nesse tipo de cenário de hiperinflação, lembrando lá no início do nosso semestre, que a moeda acaba deixando de ser utilizada e o escambo pode voltar a ocorrer, né? Que foram os casos históricos, tanto agora recentemente da Venezuela, o caso da Argentina em 2001, e o caso tanto na Hungria em 48, quanto durante a República Weimar na Alemanha, na década de 20, em que a moeda foi trocada pelo escambo, tá? Ela deixou de ser utilizada. Feito isso, existem diferentes formas de se mensurar a inflação. Então a gente tem alguns indicadores que são usados dentro da economia, e aqui a gente vai olhar os indicadores principalmente do Brasil. Por que existem diferentes indicadores, né? A grande quantidade de indicadores ela ocorre porque às vezes pode ter e assim, esses indicadores eles não são perfeitos, né? Então às vezes eles podem incorrer em erros de fórmula, em erros de amostragem, em erros de homogeneidade, né? Ou seja, da participação relativa dos bens. Então mesmo ter uma variedade maior de indicadores também minimiza a possibilidade de erro. Tá? De tal forma que as diferenças observadas entre as magnitudes desses diferentes indicadores, que a gente vai ver agora na sequência, são tanto mais expressivos quanto menor for seu grau de agregação. Então, quanto mais agregado for, quanto maior o grau de agregação que o indicador está tratando, mais há uma tendência de os indicadores convergirem entre si. Quando o grau de agregação se reduz e acaba se focando, por exemplo, num indicador focado para um setor específico ou para uma região específica, as variações entre os indicadores são maiores. Então aqui nessa tabela eu trouxe 4 indicadores. Eles estão lá no livro do Lopes e Rossetti. O primeiro deles, o mais famoso, é o deflator implícito do PIB, que tem como critério de cálculo sendo uma agregação ponderada dos índices de variação dos preços para diferentes setores, sendo eles indústria, comércio, agricultura, transportes, etc. E como ele é utilizado? Né? Ele serve para se calcular a variação real do PIB
e se calcular os agregados, os valores reais dos agregados macroeconômicos. O segundo indicador é o índice geral de preços, que é calculado através de uma média ponderada dos índices específicos de variação de preço, tá? No caso o IPA, que é o índice de preço por atacado, representando 60% do índice geral de preços, o custo de vida, representando 30%, e a variação na construção civil no Rio de Janeiro, tá? Que tem inclusive o metro quadrado mais caro do país. Tá? Então, ele é utilizado para a definição da evolução geral dos preços nas economias do país, né? Economia nacional. O outro indicador é o índice de preços por atacado, o IPA, que é uma média ponderada de diferentes índices de variação de preços nos mercados atacadistas. Então, primeiro se calcula o indicador de preço, variação de preço nos seus mercados atacadistas específicos e depois se agrega esses valores e faz uma média ponderada. Então, tanto de bens de consumo, bens de capital, produtos agrícolas e produtos industriais. E ele é utilizado para definição de preços do atacado. E o último indicador aqui mais importante é o índice de preço ao consumidor, que é a média de índices relativos de diferentes categorias de bens e serviços ponderados pela participação de cada categoria na despesa total de consumo de uma unidade familiar padrão. E ele serve como parâmetro indicador dos efeitos de inflação no orçamento familiar dos diferentes estratos socioeconômicos, parâmetro básico para negociações de correção de salários, por exemplo. Tá? Existem outros indicadores que também são utilizados no Brasil. Assim como esses indicadores apontados, eles têm variações mensais, variações semestrais, trimestrais, variações anuais. E fica aqui a sugestão para quem tiver interesse em se aprofundar melhor nos indicadores em acessar o site do Banco Central. E lá vai ter uma lista dos diferentes indicadores existentes no Brasil. No site do IBGE também é possível ter acesso a essa informação. Bom, por fim, a gente vai discutir um pouco as diferentes teorias de inflação, tá? No que diz respeito tanto à causa quanto a como combater a inflação. Então, as primeiras três teorias elas são ligadas ao entendimento mais da teoria tradicional monetarista, em que entendem a inflação na sua forma pura. Tá? Então, a gente tem a primeira versão é a inflação como excesso de demanda agregada em relação à oferta agregada. E a segunda é a expansão dos custos de produção da oferta agregada. Então, a primeira é a chamada inflação de demanda e a segunda a inflação de oferta. A gente tem também a chamada inflação mista, que é a combinação de demanda e custos, e outras abordagens não convencionais, das quais a gente vai ver aqui na aula de hoje, a estruturalista, ligada à CEPAL, e a inercialista, ligada principalmente à PUC do Rio. E autores como o André Lara Rezende, o Pércio Arida, etc. Então, em relação às abordagens convencionais, a primeira delas é a inflação de demanda. Tá? Então, a inflação de demanda ela ocorre quando a demanda agregada ela é superior à oferta agregada. E o que faz essa demanda agregada ser maior, né, o que desloca a curva da demanda agregada, é toda aquela variável que eleva o nível do PIB no nosso modelo ISLM, famoso modelo ISLM, que vocês estão familiarizados. Ou seja, fatores que elevem o nível de consumo, então pode ser o aumento do salário, pode ser o aumento de crédito para as famílias, políticas que façam com que aumente também os gastos do governo, né? Questões que afetem a balança comercial, né? Tem um efeito negativo nela, e que acabem tendo essa relação. E a demanda por bens pelas empresas também tem
impacto no aumento da inflação de demanda. Tá? Como se resolve geralmente essa inflação de demanda é reduzir a demanda agregada. Tá? Tradicionalmente, a gente sabe tem o trade-off entre emprego, nível de desemprego e taxa de inflação, né? Que é a nossa chamada curva de Phillips. Então, políticas que visam combater a inflação de demanda vão se focar, por exemplo, na redução do crédito, né? Em apertar o consumo, em fazer com que o nível de poupança da população cresça, aumentando, por exemplo, a taxa de juros, encarecendo, né, então, o empréstimo. E isso também faz, muitas vezes, com que fique mais caro o investimento produtivo e o nível de emprego também diminua. Então, tem essa questão. Em seguida, a gente tem a inflação de custos, que é a elevação de preços causada pela elevação de preços dos insumos. Tá? Então, pode ser, por exemplo, um insumo agrícola, uma máquina que a gente importa, uma commodity como o petróleo que pode se encarecer, ou combustíveis que afetem toda a cadeia produtiva. Conflito distributivo também, então pressões de aumento de salário e a resposta pelo lado do lucro, né? Então geralmente quando a gente tem um conflito distributivo muito forte, em que os salários dos trabalhadores aumentam muito acima da produtividade do trabalho, para compensar a queda da margem de lucro, o que os empregadores vão fazer? Vão aumentar o nível de preços. Tá? Isso vai ser repassado lá na frente e vai ter um efeito na inflação. Como se resolve essa inflação de custos? Geralmente com políticas que estimulem o aumento da oferta agregada ou da redução de custos de produção específico. Mas, em geral, a inflação ela nunca é só demanda ou só custos. Ela muitas vezes é uma combinação dos dois, em alguns momentos com maior ênfase em um do que em outro, mas a realidade é a interação entre demanda e custos, que nos dá essa inflação mista. Né? Essa inflação mista ela é a interação de custos e demanda, e também é chamada de inflação impura ou híbrida. Então, por exemplo, uma situação em que a gente tem um aumento dos preços agrícolas, tá, que acabam afetando a demanda agregada, né? Isso faz com que o custo de vida suba. Essa elevação do custo de vida provoca um aumento, um conflito distributivo para que ocorra um aumento nos salários nominais. Com esse aumento dos salários nominais, a demanda agregada sobe e, por outro lado, o nível geral de preço também sobe. Então, o aumento dos preços agrícolas, que é muito relacionado aos insumos de produção que vão ser utilizados nas cadeias produtivas, acaba impactando em toda a economia como um todo. Né? Então, tem esse fator. Né? Uma causa muito da oferta impacta diretamente na demanda. A outra abordagem aqui, uma abordagem não convencional, é a abordagem estruturalista. Tá? Então, a abordagem estruturalista está ligada à escola da CEPAL, né? E foi desenvolvida nos anos 60 como forma de tentar entender a inflação crônica que tanto o Brasil quanto os demais países da América Latina enfrentavam. Aqui ela vai apresentar 3 causas principais para a ocorrência, né, de classificação, forma de classificar as pressões inflacionárias. Então a primeira delas são as pressões inflacionárias básicas ou estruturais, que ocorrem devido às limitações e rigidezes ou inflexibilidades estruturais do sistema econômico, na qual ela denota a incapacidade de determinados setores produtivos em atender às modificações da demanda, ou a mudança nos preços relativos favorável aos bens ainda escassos face a alguns preços rígidos. Essa seria a causa última primária da inflação. Então, é um desequilíbrio na estrutura produtiva que faz com que haja essa inflexibilidade
dentro do sistema econômico, com uma incapacidade de a oferta acompanhar a demanda agregada ou vice-versa, a demanda agregada também ser capaz de acompanhar a oferta. Tá? Então, são por esse motivo as distorções nos preços relativos em países em desenvolvimento, em que há um descompasso, uma heterogeneidade muito grande no sistema econômico entre as regiões mais urbanas com as regiões mais rurais, e o nível de produtividade distinto nos diferentes setores e atividades econômicas, isso faz com que os preços relativos dos bens também acabem variando muito, e isso tem um impacto no lado da oferta, no encarecimento do custo de produção e provoca uma pressão inflacionária. A segunda são pressões inflacionárias circunstanciais, que ocorrem devido a choques exógenos, latentes ou inesperados. Nesse caso, caberia à política econômica minimizar a propagação de seus efeitos. Então, por exemplo, a ocorrência pegando que o lado da oferta pode ser uma seca, pode ser um desastre natural que encareça a produção de insumos, pode ser o aumento do preço de algum produto importado que a gente utilize, seja essencial no nosso processo produtivo, como foi o caso dos choques do petróleo. Pode ser também o encarecimento de alguma máquina, de algum bem de capital, e que vão fazer com que esses aumentos sejam repassados para a produção, né? E isso tem um impacto no nível de inflação da economia. E a gente também tem pressões inflacionárias cumulativas, que são induzidas pela própria inflação e que tendem a acentuar sua intensidade de forma crescente, de acordo com a extensão e o ritmo da própria inflação. Então, a ideia é de quanto mais alta a inflação, a gente tem um fenômeno, um efeito corretivo dos preços ao longo do tempo, inclusive, embora a teoria estruturalista não entre nessa questão de expectativas no sentido adaptativo do Milton Friedman, mas a gente pode pensar algo nessa linha e que vão acabar fazendo com que os preços tendam a crescer no longo prazo. Então, as causas principais ligadas a cada um desses tipos de pressões inflacionárias são, primeiro, a inelasticidade da oferta de produtos agrícolas, tá? Ou seja, aqui lembrando que é os anos 60, então a produção agrícola no país ela não conseguia crescer num ritmo tão acelerado quanto o crescimento que vinha ocorrendo demograficamente nos centros urbanos, o que acabava encarecendo o custo de vida dessas regiões. Então, o preço dos alimentos acabava crescendo e a saída apontada pela CEPAL era a realização de uma reforma agrária em que, com propriedades rurais menores, a gente teria uma produtividade de trabalho mais alta e, com isso, o preço dos alimentos cairia. Como a gente viu na disciplina de Economia do Mato Grosso do Sul, isso não vai ser praticado na América Latina, muito menos no Brasil, e de fato o que vai acabar resolvendo esse problema da inelasticidade da oferta de produtos agrícolas é a Revolução Verde, né, e a mecanização do campo nos anos 70 e 80. A segunda causa é o desequilíbrio crônico no comércio exterior, que é a chamada deterioração dos termos de intercâmbio, em que os bens que nós exportamos nos nossos países periféricos tendem a ter um processo de desvalorização no longo prazo, enquanto que os produtos que nós importamos, né, que são produtos industrializados, com alta tecnologia, tendem a se valorizar ao longo do tempo. Então, como o que a gente exporta tem um preço mais baixo do que o que a gente importa, essa diferença seria repassada para os preços da economia nacional e por isso seria uma pressão inflacionária. A terceira causa é a distribuição desigual da renda, onde quanto maior o grau de desigualdade, maior também o nível de conflito distributivo e disputa das classes na participação da renda nacional. De modo que a classe trabalhadora ela teria uma tendência a acabar forçando um aumento dos salários, mas esses aumentos dos salários não seriam essa redução da diferença entre
de renda não seria permanente, porque os lucros também seriam aumentados. Então, toda vez que os salários aumentam, os empregadores aumentam o preço dos produtos, causando inflação para, com esse aumento dos preços, ter um aumento da sua margem de lucro. Né? Então, e esse aumento dos preços deteriora os salários reais, fazendo com que haja mais uma pressão de reajuste dos salários, e esse reajuste vai fazer que os lucros caiam novamente, e a queda dos lucros vão ser repassados por um aumento de preço, e é um ciclo sem fim nesse sentido. E o último ponto é a rigidez do orçamento público, principalmente lembrando aqui nos anos 60, porque não havia mercado de títulos para financiamento não inflacionário. Então, o que acontecia? Como não havia um mercado de títulos de open market, o Estado brasileiro, para financiar as suas obras, ele tinha que pegar empréstimos privados ou então emitir moeda. Então, eles acabavam muitas vezes emitindo moeda, o caso do governo JK, da construção do plano de metas, em que inevitavelmente levou ao aumento da inflação. Por fim, a gente tem a chamada abordagem inercialista, que está ligada à ideia de indexação monetária e de memória inflacionária. Então, a abordagem inercialista entende um fenômeno para explicar, uma teoria específica para explicar a inflação brasileira, que estava ligada muitas vezes à indexação monetária. Então, lá nos anos 60, durante o início do governo militar, se criou uma indexação monetária dos títulos públicos e dos produtos. Tá? Então, toda vez que havia um aumento da inflação em um determinado período, no próximo ele era corrigido, fazendo com que os preços acabassem voltando sempre mais ou menos para o mesmo patamar. Tá? E monetário. Então, o que isso causava? Que sempre havia um gatilho inflacionário, e esse gatilho ele não se perdia ao longo do tempo. Então, o que ele causava a chamada memória inflacionária. Então, a forma de se combater essa inflação, que foi característica principalmente da economia brasileira, era romper com essa memória inflacionária. E essa teoria ela entendia que a inércia da inflação estava ligada a fatores aceleradores, mantenedores e sancionadores. Os fatores aceleradores eram os que causavam aceleração ou desaceleração da inflação, por aumento da margem de lucro ou de salários reais acima da produtividade. As variações de preços relativos que iniciam o processo são as causas primárias, ou seja, esse fator acelerador está ligado no conflito distributivo que eu comentei anteriormente, ou seja, é a busca por salários mais altos que reduz os lucros, e os lucros, para serem recuperados, levam ao aumento dos preços. O aumento dos preços deteriora os salários, e isso faz com que a inflação sempre se acelere ao longo do tempo. Os fatores mantenedores são os que causam a manutenção do patamar da inflação, ou seja, que impedem ela de voltar para o patamar anterior e desacelerar, e relacionam-se com a capacidade dos agentes econômicos de repassarem seus aumentos de custos para os preços, promoverem um conflito distributivo. E o último fator são os fatores sancionadores, que sancionam a elevação do preço ou patamar da inflação. Particularmente, o aumento da quantidade nominal da moeda ocorre devido à inflação. A expansão monetária é vista como uma variável endógena pelo sistema, ou seja, é consequência e não causa primária da inflação. Então, o que sanciona essa elevação são os mecanismos de indexação, e que mantém, que estabelecem essa memória inflacionária como característica da economia brasileira. E daí vem um ponto importante, que é o seguinte: essa memória inflacionária ela foi identificada como principal causa da inflação elevada no Brasil nos anos 80, e se tentou combatê-la de várias formas. O primeiro plano de estabilização desenvolvido foi o Plano Cruzado, tá? Implementado lá no governo Sarney, mas que não foi bem sucedido na sua realização. Ele se utilizou de congelamento de preço, etc. E que identificava essa questão da inércia inflacionária. O plano que deu certo foi o Plano Real, que também tinha o mesmo diagnóstico. A diferença do Plano Real em relação ao Plano Cruzado é que, além disso, ele se focava na redução dos gastos do governo, mas que na prática não teve um impacto real na inflação.
ou seja, o Plano Real tinha 3 etapas, que era a austeridade fiscal, que segundo os analistas não teve tanto impacto no controle da inflação. O segundo era a âncora nominal, que era uma taxa de juros muito alta para conter a inflação. Além disso, somado a isso, tinha uma âncora cambial, né, ligada ao dólar. Então a gente estabelecia o real dólar como real igual ao dólar para não importar a inflação do exterior. E o ponto mais importante foi o processo de desindexação feito através da criação da URV, que foi uma unidade real de valor, né, que era uma moeda que não era moeda na prática, ela servia só como unidade de conta. Né? Então era uma forma de tu calcular os preços dos bens sem necessariamente ter uma moeda de fato, e isso teve um impacto importante porque o plano real inicialmente ele tinha sido, a ideia dele partiu da proposta Larida, desenvolvida pelo Lara Rezende e pelo Pércio Arida, e que se baseava num plano utilizado na Hungria. Né? E o que era a ideia? Fazer com que as pessoas migrassem de maneira voluntária de uma moeda com alta inflação para uma moeda nova. Então, tu teria duas moedas na economia concorrendo e as pessoas fariam essa migração de maneira livre. Contudo, na Hungria, a ocorrência de duas moedas provocou a maior inflação da história. Então, foi o plano, a proposta Larida, que era uma das propostas para estabelecimento do plano cruzado, como vocês se lembram lá na disciplina de brasileira, acabou não sendo adotada. E no plano real, ela foi adotada com alterações. Então, a alteração dela foi o estabelecimento de duas moedas que concorreriam, tal como a proposta Larida falava, só que a moeda nova, ela não existia de fato, ela era só unidade de conta, que é o RV. Então, as pessoas não podiam fazer essa corrida alucinada para a moeda nova, elas iam se habituando a calcular os preços pelo real, não transmitiam um nível de inflação para a moeda nova, e quando toda a economia já havia sido precificada pelo real, que era uma moeda livre de inflação, aí de fato se colocou a moeda, o real, na economia. Mas tudo isso através do anúncio da política para dar credibilidade ao governo. Né? Então, cada passo que era feito, o ministro da Fazenda da época, que era o Fernando Henrique Cardoso, ia na TV e anunciava, olha, agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo. Isso acabava acomodando as expectativas dos agentes e evitando essas corridas e surtos inflacionários que poderiam acabar desmantelando o plano. Tá? Mas esse ponto a gente vai rever na próxima aula, quando a gente entrar na teoria novo clássica. Ok? Bom, então para a aula de hoje a gente teve como referência o capítulo 8 do livro Economia Monetária e Financeira, do Fernando Nogueira da Costa, e o capítulo 6 do livro Economia Monetária, do Lopes e Rossetti. Então, bons estudos, qualquer dúvida, estou à disposição.